E agora, nossa entrevista especial da semana. Com o oferecimento de Iorim Fertilizantes, José Luiz Tejon conversou com o professor e pesquisador da área de nutrição vegetal, Carlos Cruciol. Uma honra recebemos aqui o doutor Carlos Cruciol, de Unesp, Botucatu, doutor, pós-doc, uma sumidade, uma inteligência aí neste mundo do conhecimento, né? O conhecimento da nutrição de solos, nutrição de planta, né? E doutor Cruciol, hoje a norma planetária agora é sistema de saúde, agronegócio sinônimo de um sistema de saúde. E essa saúde, vou aqui provocar, essa saúde começa no solo, não é ali que começa a saúde de todo o processo do alimento, doutor? É isso aí, Tejon, bom dia, é um prazer estar aqui contigo, participando dessa entrevista, desse bate-papo, e obrigado pelo convite. Não, com certeza, né? A gente chama de oligoelementos, né? Então, assim, uma planta bem nutrida, né, vai produzir alimentos de melhor qualidade, né, nutricionalmente, né? E também, se o boi comer uma planta, um capim melhor nutrido, também com certeza vai afetar na qualidade da carne. Então, de maneira geral, um solo bem equilibrado de nutrientes vai proporcionar alimentos de melhor qualidade. E hoje se discute muito, né, sobre os biofortificantes, né, ou seja, os nutrientes, alimentos que possa suprir determinados nutrientes, né, e a gente pode enriquecer isso no grão, né, no alimento, fazendo muitas vezes uma adubação diferenciada. É lógico que também depende da genética dos materiais. Então, hoje, se trabalha muito, dependendo da região no planeta, né, com algumas variedades onde se apresenta deficiência de algum nutriente, algumas variedades que são mais eficientes na absorção desse nutriente e que enriqueça e resolva o problema de algumas doenças, né? Por exemplo, cegueira, enfim. Então, um solo bem adubado vai proporcionar alimentos mais ricos nutricionalmente e, consequentemente, vai afetar diretamente a qualidade de saúde do ser humano. Muito interessante. Ou seja, um agrônomo se transforma num médico da saúde humana também, né? Indiretamente, né? Muito interessante isso, não? Com certeza. Antes da gente entrar mais aqui nos seus estudos, pesquisas conduzidas, né? Voltadas à agricultura convencional, sustentável, utilizando agrominerais, etc. Essa experiência com o Ecocil, o Potacil. Antes disso, tem me impressionado uma coisa que a gente quase não discute, não debate na mídia, a dependência nacional dos fertilizantes, né? Um dado aqui que me foi passado, depois, por favor, confirme se é isso mesmo. Potássio, uma dependência de 95% do exterior, nitrogenados 88%, fosfatados 73%, uma dependência considerável. Aí eu fui ver os países, né? E fiquei vendo, quer dizer, tem cerca de 5 países lá que se os senhores desses 5 países, numa ficção científica, proibisse, é uma ficção científica, está proibido de navio sair daqui com essas coisas, a agricultura brasileira ia sofrer, né? E um deles, que é muito curioso, lá de Marrocos, é um rei, né? Rei Maomé VI, né? Rei Maomé VI. Como é a sua visão deste assunto? Eu não acho que independência seja uma palavra possível hoje no planeta Terra, mas esta aparente, exagerada dependência não é uma coisa preocupante, não? Com certeza, né? Essa grande dependência
dá uma certa insegurança, né? Inclusive uma segurança alimentar, né? E o país produz alimento para mais de 1 bilhão de pessoas, né, o Brasil. Então, assim, ele é um grande fornecedor. Por outro lado, nós somos grandes importadores, como você mostrou aí, né? A gente importa aí mais ou menos, né, os dados de 2019, o Brasil importou mais ou menos 24 milhões de toneladas, né? E só de potássio, como você falou aí do Ecosil, enfim, do Potacil, né? Só de potássio o Brasil nesse mesmo período, nesse mesmo ano, importou 4,9 milhões, praticamente 5 milhões de toneladas de potássio. E a gente acaba produzindo potássio aqui, né? Eu não sei se eu estou bem certo nos números, mas é muito próximo disso, 0,3 milhões de toneladas, ou seja, a gente tem uma dependência muito grande. Eu acho assim, ficar totalmente independente na atual situação de exploração nossa, nós não conseguimos. Mas a gente poderia atenuar essa dependência com a utilização de algumas fontes que nós temos aqui no Brasil. São fontes com os teores, né, a concentração de potássio é bem menor, mas que pode vamos dizer assim, atenuar dentro de um raio viável economicamente em termos de transporte, de logística para aplicação, né? Então, eu vejo que o governo brasileiro deveria investir incessantemente uma redução dessa dependência. Acho que essa dependência nós vamos ter, mas uma redução dessa dependência para até dar uma certa segurança para nós. Eu acho que é um investimento que nós teríamos que fazer, né? É interessante. O termo independência no planeta Terra hoje eu acho que não existe. Nós somos interdependentes e acabou. Não tem mais jeito. Mas uma dependência mais inteligente, né, me parece que seria importante. Mas falando sobre o assunto Poços de Calda, né, me surpreende, né, a existência então de uma rocha potássica e fonolito. O que é essa riqueza que tem aí nessa região, que na cabeça de muita gente é uma estância mineral, no passado era lugar de passar lua de mel, né, bem antigamente, lua de mel e Poços de Calda. E aí nessa região tem essa rocha. Quais são, que estudos existem a respeito disso? Então, Tejão, há um tempo atrás aí, deve fazer já uns 10 anos, nós começamos a trabalhar com essas rochas como uma alternativa de fornecimento de potássio. Essas rochas aí que estão em Minas, né, elas têm aí mais ou menos teores entre 8 a 12% mais ou menos de K2O, né, que são os fonolitos. Elas são ricas em silício também, e o silício ele é um elemento benéfico, ele também é um ativador da microbiota do solo, ele atua diretamente, né, na resistência da planta à doença e praga, né, através da dureza do tecido vegetal num inseto mastigador, num inseto sugador, mas também ele ativa a síntese de fenóis, né, de polifenóis, que é como se fosse um anticorpo aí que a planta consegue produzir. Então o silício ele tem esse efeito também. Além do potássio que nós estamos falando, essa rocha ela traz muito silício, né? Além disso, ela tem uma concentração baixa de cálcio, muito pouco magnésio, um pouco de fósforo, enfim, ferro. Então, nós começamos a trabalhar com essa rocha. O interessante é que nós começamos quando a gente colocava a mesma quantidade de K2O, de potássio, igual, a nossa referência é o KCl, é o cloreto de potássio. Os resultados foram muito similares ao KCl e em algumas situações produzindo até mais, uma produção superior ao KCl, provavelmente porque ele traz
outros elementos que são importantes, tanto para a planta, mas também uma coisa que é muito nova e tem avançado a passos largos é o conhecimento da microbiota do solo. Como ele traz outros elementos, esses elementos também são benéficos para os micro-organismos do solo, principalmente os micro-organismos benéficos às plantas, né? Então, os resultados foram bem interessantes, né? E eles se repetem. A grande questão, aquilo que você falou no início, né? São as concentrações, que elas são menores, né? Então, em termos de resultado, os resultados são muito similares ao KCl e em algumas situações até superior ao KCl. Doutor Crucial, então, o que a gente poderia imaginar já num sentido de um uso inteligente do assunto dos fertilizantes é que a utilização, por exemplo, como Ecocil, Potacil, etc., não substitui volumes, né? Mas pode aumentar muito a eficiência desse volume, é isso? Eu falo o seguinte, você melhora o sistema de produção. Pela diversidade de elementos que esses materiais eles trazem, você melhora o sistema de produção. Além disso, é uma rocha que ela pode ir liberando esse potássio ao longo do tempo, né? Ele tem um efeito, nós fizemos um trabalho, Tejon, com efeito residual. E ele, depois de uma safra, a segunda safra, sem adubação nenhuma, ele proporcionou um efeito residual muito interessante, com resultados, nesse caso do efeito residual, com resultados superiores ao KCl. O que eu enxergo disso? Eu enxergo o seguinte, né? Por essa eficiência em determinadas situações ser superior ao KCl, uma vez que a gente importa praticamente todo o nosso KCl, existe um raio de abrangência que é a possibilidade, né? E Poços de Caldas está muito bem localizado quando a gente pensa nesse raio em termos de agricultura, né? Existe um raio de abrangência onde se torna viável a utilização desse material. Como forma, né? Imagino que a gente vai aplicar uma quantidade maior, mas com ele tendo um bom efeito, ele mostra efeito residual com ganhos significativos, inclusive em relação ao KCl. Então eu vejo dessa forma, ou seja, passa a ser uma alternativa dentro de um raio, né? Dentro de um raio, em função da concentração dele ser menor, eu tenho que transportar um volume maior. Mas esse volume maior eu estou trazendo silício e outros elementos que são benéficos para as culturas, né? Aqui eu estou vendo num texto aqui da conclusão de um trabalho que proporcionou no arroz aumento de 79% na produtividade de grãos. E aí a questão está notório e evidente que esta experiência permite melhoria de produtividade e estou imaginando com um alto impacto também na rentabilidade. Qual é a dificuldade para usar isto? Como se aplica isso? É no pulverizador? Tem problema para aplicar isso ou não? Não tem problema. A única coisa que, quando o agricultor acaba usando o KCl na semeadura, então o fertilizante ele vai dentro da caixa de fertilizante da semeadora e ele semeia no sulco. Como o KCl tem 60% de K2O, o número de parada, ou a frequência de parada para ser reabastecida uma semeadora, ela é muito menor do que se eu for colocar a mesma quantidade de K2O do Ecocil ou do Potacil, porque a concentração é menor. Então, o que a gente recomenda hoje para facilitar e melhorar o desempenho, a parte operacional, né, a velocidade das operações? Esse produto ele tem um potencial muito grande para ser usado como uma potassagem, fazer isso em área total, porque eu enriqueço todo o ambiente, e depois eu posso fazer isso previamente ao plantio de qualquer cultura, fazer em área total e não dentro do sulco de semeadura, apesar que nós montamos
Os experimentos, Tejon, eles foram montados dentro do sulco de semeadura, colocando todo esse potássio aí. E quando a gente coloca todo esse potássio dentro do sulco de semeadura, dependendo da dose, ele não provoca um efeito, o que a gente acredita, um efeito salino, diferente do KCl, que se eu aumentar muito a dose dentro do sulco, eu vou aumentar muito esse efeito salino e ele é prejudicial à planta. Por outro lado, Tejon, eu posso fazer isso em área total, previamente ao cultivo das culturas, ou eu posso fazer a semeadura normal das culturas e fazer essa aplicação a lanço. O que a gente mais recomenda é essa aplicação desse produto a lanço, com a vantagem que nós falamos anteriormente, né? A vantagem desse efeito residual. Sim. Ou seja, é só uma questão de um planejamento ali, de parada de abastecer, etc. É um cuidado normal, não tem nada de regulagem de máquina diferente, nada. A gente fala dessa aplicação previamente em área total ou posteriormente à semeadura, porque o time de semeadura, né, o agricultor a hora que ele começa a semear, ainda mais um ano desse que a seca foi muito longa, ele tem que ter um rendimento de semeadura muito alto. Então, normalmente, quando ele faz adubação previamente à cultura, principalmente num sistema plantio direto, onde eu tenho palha no sistema, onde eu tenho rotação de cultura, isso não tem, né? Tem vários resultados mostrando que eu posso fazer essa potassagem, a aplicação do potássio em área total, previamente, às vésperas da semeadura, e quando o agricultor vai entrar em semeadura, vai começar a semeadura, que ele aumenta esse rendimento operacional sem a necessidade de estar aplicando esse potássio. E também ele pode fazer isso logo após a semeadura, logo após a emergência das culturas, ele pode fazer isso, aplicação em área total e não dentro do sulco. Eu estou acreditando até naquela velha frase, atira no que vê e acerta no que não vê. De repente, esse cuidado da utilização dessa tecnologia faz com que ele tome mais cuidado na própria semeadura, né? Talvez ele presta mais atenção na própria estande de semente, essas coisas. Com certeza, com certeza. Ele vai botar atenção basicamente na distribuição da semente, no equilíbrio, né, no arranjo espacial, e ele não precisa estar preocupado com, nesse momento da semeadura, com abastecimento de fertilizante, enfim, é bem isso. Doutor Crucial, uma das suas grandes experiências no setor sucroenergético. Como pelo que a gente acompanha, o setor sucroenergético, as usinas, têm áreas de tecnologia estão muito bem, imagino, muito mais bem desenvolvidas do que a normalidade das demais cadeias do agronegócio. Como está o estado da arte deste conhecimento no setor sucroenergético? Tejon, existe uma tendência, né? Existe uma tendência de usar essas fontes alternativas. Você imagina o seguinte, né? A lavoura de cana, ela fica ali 4, 5 anos, dependendo 6 anos, né? A mesma cultura, sem uma rotação de cultura, ou seja, fica uma monocultura. E tem vários trabalhos, né, provando que a rotação de cultura proporciona uma maior diversidade na microbiologia do solo. E esses micro-organismos, eles têm um grande efeito benéfico para as plantas, né? Quando a gente utiliza essas formas, essa forma de potássio, essa fonte de potássio, com a composição também de outros elementos que tem nessas formulações, eu proporciono uma maior diversidade na microbiologia do solo e micro-organismos benéficos. Para uma lavoura como a cana-de-açúcar, que é uma lavoura perene de ciclo longo, esse manejo, essa fonte, é lógico que sempre a gente está avaliando a viabilidade econômica,
e nós já discutimos isso anteriormente, falando sobre o raio onde fica viável a aplicação dessas fontes, mas para uma lavoura que ela fica 5 anos como monocultura, eu oferecer uma diversidade de nutrientes e um material de liberação até mais lenta, proporciona nessa cultura, diferente de uma cultura de ciclo curto, ela tende a ser ainda melhor beneficiada por ter um ciclo maior, por ter um ciclo longo. Então, no setor sucroenergético, eu vejo essa fonte como uma excelente alternativa para fornecer um fertilizante de liberação até mais lenta, com efeito residual, uma vez que é uma cultura perene, semi-perene, na verdade, e com uma diversidade maior de outros nutrientes, beneficiando a microbiota. É muito, muito interessante e, obviamente, fica claro nos seus estudos, na pesquisa, o ganho de produtividade, o ganho de rentabilidade e os efeitos também paralelos que gera, como nós falamos agora, do próprio cuidado maior, por exemplo, no estande de uma semente, etc. e tal. Do ponto de vista do resultado, que ainda não é, eu acho, valorado, que é o resultado no processamento, o resultado lá na ponta do alimento. Esse trabalho todo, ele melhora a nutrição, obviamente tem os efeitos aí agronômicos provados e deve ter efeitos humanos a serem provados. Eu estou imaginando que mais uns 5, 6 anos daqui para frente, nós vamos ter na gôndola do supermercado um leite originado com nutrientes de pasto, de solo, diferente do A, do B, do C, vamos ter tomates diferentes, vamos ter derivados de soja. Eu acho que nós vamos ter valoração de commodities segmentadas por valor nutritivo de originação. Isso aqui é um sonho, né? Mas acho que vai acontecer. Qual é a sua visão? Por exemplo, esses estudos, se fôssemos fazer isso no lado humano, o açúcar originado desse melhor trabalho, até a qualidade ambiental originada do etanol com esse trabalho, o resultado de óleo de soja, enfim, os derivados disto a nível humano, nós poderíamos comprovar impactos positivos na saúde humana? Tejão, a gente vem trabalhando com essa linha de agrominerais, né? É uma das linhas de pesquisa nossa. E numa conversa com o pessoal lá de Wageningen, na Holanda, da universidade, lá na verdade de um centro de microbiologia, né? O que eu observo? Existe também um anseio da comunidade científica, mas também a grande demanda, né? Os rumos eles são muito direcionados, dependendo a pesquisa, eles são muito direcionados pelo que o consumidor demanda. Então, muitas vezes, você pode não ter aumento de produtividade, mas se tiver um alimento mais rico, com uma diversidade de nutrientes maior, existe pelo menos um apelo grande da sociedade para valorizar isso daí, uma valoração maior. Então, os nossos estudos, você veja bem, esses primeiros trabalhos, nós não fomos avaliar o que estava alterando no grão. Os trabalhos atuais que nós estamos desenvolvendo, inclusive com essa tecnologia que nós estamos falando hoje aí, do EcoSil, né? Nós estamos agora avaliando o que muda numa adubação com fertilizantes convencionais, vamos dizer assim, comparado com essas fontes de nutrientes que tem uma diversidade maior de elementos, o que ele contribui em termos de qualidade do grão. Aumenta a proteína, que tipo de proteína que aumenta nesse grão, que tipo de aminoácidos, né? O óleo, a qualidade do óleo ela é melhor, enfim. Então nós estamos partindo, né? Agora, nesses trabalhos mais recentes, que eles estão em campo, eles estão em desenvolvimento, nós estamos avaliando agora a qualidade dos grãos. Por quê? Porque o pessoal lá em Wageningen falou assim, Cruciol, se não der aumento de produtividade em relação a uma fonte convencional,
Se ele melhorar a qualidade, é isso que o europeu hoje está querendo. Eu acredito que vai se pagar por qualidade, né? Assim como paga-se, dependendo, você pode comprar uma picanha e a picanha tem diferentes valores. Que procedência que é, que raça de animal que é, que idade, como é que foi, você está entendendo? E isso vai caminhar também, a gente sente isso, né? Existe hoje revistas especializadas nisso daí, né? Então muitas vezes não deu o resultado, mas olha, aumentou a diversidade ou melhorou a qualidade nutricional daquele grão. Aquele grão tem o mesmo peso, ele é do mesmo tamanho do outro, só que ele tem uma diversidade de constituição de minerais maior. E isso reflete diretamente na qualidade, na saúde. Uma outra coisa, Tejão, que eu falo dessas fontes é o seguinte, essa fonte, né, no que é considerado hoje, ou nos requisitos que tem hoje para uma agricultura orgânica, vamos dizer assim, na verdade tudo é orgânico, mas nós rotulamos aquela agricultura que usa elementos menos solúveis, que passou por processos industriais com menos ação industrial, a gente chama isso, essas fontes têm potencial para ser usado na agricultura orgânica, né? Diferente das fontes com alta solubilidade. Então você vê que existe uma possibilidade grande de utilização e o principal, de uma fonte brasileira. Muito interessante. De uma fonte brasileira. Olha, nacional. É muito interessante essa visão, e fica aqui já uma dica para empreendedores. Abrir um supermercado em São Paulo com produtos bionutridos. Seria um sucesso. Seria um sucesso. Porque o que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, não é que é orgânico, ou que é biodinâmico, ou que é convencional. Não é isso. Ele é, desde a origem, bionutrido. Quer dizer, vai ter mais silício ali, né? Vai ter selênio, vai ter iodo, ou seja, vai ter outros elementos que não são considerados nutrientes para a planta, mas são considerados nutrientes para o ser humano, para o animal. Olha, eu vou sugerir para o meu amigo Márcio Milan, que é o diretor executivo da Abras, Associação Brasileira dos Supermercados, que os supermercadistas criem uma gôndola para o segmento bionutrido. Olha, eu acho que será um sucesso isso aí, viu? Agora, você sabe, quando a gente fala isso, é engraçado, isso agora aqui. Mas esse tipo de coisa especial sacaneia o cara que não faz essas coisas especiais. Mas são segmentos, não é, doutor Crucial? São segmentos, caramba. São nichos, segmentos. Não precisa ficar bravo, porque alguém gosta lá da banana, ou do feijão, ou do arroz, bionutrido, não fica bravo com isso, né? Porque são segmentos. Não. São segmentos e ele vai ter a sua valoração. Assim como um carro, se a gente for pensar, a Ferrari é um segmento. Nem todo mundo vai... Você está entendendo? É isso aí. Enfim. Mas caminha-se também, né? Quando a gente começa a entender melhor e linka diretamente isso com a nutrição humana, caminha-se também, né, para você ter, de maneira geral, para toda a população, independente da capacidade de aquisição de cada um, né, do poder de compra de cada um, alimentos com uma melhor, que proporcionam uma melhor nutrição para o ser humano de maneira geral, independente da faixa social que ele se encontra em termos econômicos, né? Muito bom. Olha, caminhos aí extraordinários, e o pessoal da ANDA aqui no Brasil tem um trabalho que é Nutrientes para a Vida, né? Que é nascido lá dos Estados Unidos, Nutrition for Life, que é exatamente apresentar o fertilizante como um ingrediente da saúde humana, não apenas agronômica. Então, um caminho, e Wagner, né, pelo que você me disse, Wagner está estudando isso, e essa linha chama-se
agromineral, é isso? Agrominerais? Agrominerais, né? O termo foi dado como agrominerais, que são fertilizantes, né? Com solubilidade mais inferiores aos convencionais, né? E com uma diversidade de elementos maior. Por outro lado, Tejão, você falou uma coisa muito interessante. Independente é o seguinte, as próprias grandes empresas de fertilizantes mundiais, né, as grandes empresas, elas também vêm caminhando para as formulações, trazer dentro dessas formulações, né, aqui que a gente estava falando de qualidade de vida, qualidade da saúde, enfim, elas vêm trazendo também uma maior diversidade, né, ou fertilizantes mais completos, com macroelementos, mas também com microelementos. Existe uma tendência das grandes empresas, porque estão enxergando que isso reflete em produtividade, reflete na saúde da própria planta, então a dependência da aplicação dos remédios que a gente tem que aplicar, igual qualquer ser humano toma remédio, a planta às vezes necessariamente ela vai precisar tomar um remédio, né? Quando essa planta ela tem essa maior diversidade, o silício tem um papel, eu falei para você no início, que ele tem um papel preponderante, importante nisso daí, você aumenta a qualidade, né? A produção ela fica mais sustentável, né? Por reduzir essa dependência, né? De eu ajudar a planta a se defender de uma doença ou de uma praga, além disso, melhorar a qualidade do que está sendo produzido. Muito bom. Então, voltando aqui à nossa Poços de Calda, Ecocil e Potacil são soluções que contribuem para uma maior inteligência, vamos dizer assim, da administração da dependência externa pelo potássio? Com certeza, contribuem com certeza. É uma fonte viável, é um caminho que eu falei para você, o governo colocar mais atenção, né, para a gente reduzir essa nossa dependência, e além disso, todas essas outras características benéficas que esse fertilizante ele tem, né? Nós temos outras rochas com fonte de potássio distribuído pelo Brasil, mas pelo que a gente tem conhecimento, essas rochas as que tem no momento que está sendo explorada, as que têm os teores maiores de potássio. E tudo no final vai levar no custo, né? Então, se a gente encontrar rochas com maiores teores, é lógico que vai tornando mais viável essa questão de logística, distribuição, o custo de tudo isso daí. Então, o Ecocil aí de Poços de Calda tem um importante papel na agricultura brasileira, né? Sempre foi lá a fonte do fosfato iorim, mas hoje eles têm uma fonte de potássio também muito interessante e que traz os mesmos resultados, até resultados superiores ao próprio KCl, mas o que na média geral, resultados muito próximos do KCl, né? Então, parabéns, Iorim, Curimbaba, por essa ação importantíssima, estratégica para o Brasil também. Agora, uma curiosidade aqui de consumidor. Conversando com o professor Vitti, ele falava muito do boro. Falei, professor, onde é que eu posso comer boro, tomar boro? Ele falou, olha, café e vinho. Então já mandei aumentar minha dose aqui. Aí, conversando com o professor Gaspar, ele falava muito silício. Eu perguntei, onde é que eu posso? Ele falou, chá de vaquinha, ou coisa parecida. Né? Vaquinha, é isso? Vaquinha? Isso. Chá de cavalinha. Né? Cavalinha, chá de cavalinha. Chá de cavalinha. Como é que eu aumento aqui o consumo dessas coisas extraordinárias aqui, de uma maneira ainda aguardando pelos produtos que já virão bionutridos aí? É isso mesmo? Chá de cavalinha, o café, o vinho. Uma banana adubada com Ecocil ou Potacil, você vai ver que o jogador de tênis vai ter que comer bem menos banana para suprir o potássio dele. Opa, genial. Vou falar com meu amigo Edson Brock, lá do Ceará,
faz uma área aí de banana aí adubada com Ecocil e Potacil, para a gente fazer um experimento. Banana bionutrida, né? Com Ecocil e Potacil. Você come uma e vale por 1000, vamos dizer assim. Fazendo aqui um pequeno slogan. Agora, doutor Cruciol, como sou publicitário, eu não posso deixar de fazer um slogan. Um slogan para o senhor. Eu criei aqui. É um slogan, seja assim. Nutrição inteligente é crucial. Fale com o doutor Cruciol. Viu? Faz aí um cartão de visita. Nutrição inteligente é crucial. Fale com o doutor Cruciol. Portanto, tem aí também um outro slogan à sua disposição. Doutor Cruciol, aqui uma pergunta, caminhando aqui já para o nosso início do fim desse nosso ótimo encontro e diálogo. Como leigo, eu sou um agricultor leigo desse assunto todo de micronutrientes. Eu tenho que continuar usando o famoso NPK. Né? Ok, eu tenho que continuar usando o famoso NPK. E aí tem alguns... Eu vou adicionar a isso o Ecocil e o Potacil, é isso? Isso. Não, a gente pode, o agricultor, né, em função, dependendo da distância, né, o professor Gaspar deve ter falado para você o seguinte, olha, os solos arenosos, eles têm baixo teor de silício. E a grande área de expansão hoje da nossa agricultura, né, são solos arenosos, eles já estão abertos, basicamente eles estão com pastagem degradada, isso vem sendo convertido por meio da integração lavoura-pecuária, até lavoura-pecuária-floresta, esses solos que a gente achava que eram de baixa produtividade, que deveriam ser usados apenas para reflorestamento, produção de madeira, esses solos hoje eles estão sendo incorporados numa agricultura mais intensa. A importância disso é ter planta de cobertura e a nossa braquiária, né, a braquiária africana veio para nos auxiliar bastante nesse sistema. O que acontece é que eu preciso de silício nesse solo. Os trabalhos do professor Gaspar, eu também trabalhei muito com silício, esses solos respondem muito a silício. Além disso, né, o agricultor ele está fazendo uma adubação com silício e uma parte disso com potássio e a outra parte com o NPK dele, o K dele, de forma totalmente solúvel. Ou seja, eu posso atenuar, reduzir um pouco a quantidade de potássio que eu vou aplicar numa lavoura, colocando uma parte com KCl e uma parte eu fazendo uma potassagem com Ecocil. Ou seja, ele se encaixa dentro de um balanço econômico para o agricultor e ele vai trazer benefício que o KCl não traz. O KCl não vai trazer silício, ele não vai trazer... Os solos arenosos têm baixo teor de ferro, ferro é extremamente importante para o metabolismo do nitrogênio, para a fotossíntese, ou seja, dá para a gente fazer uma combinação, né, e melhorar a sustentabilidade de um solo que tem baixo potencial produtivo, ou seja, eu posso melhorar esse sistema e a introdução dos solos arenosos na nossa agricultura brasileira com produtividades viáveis economicamente, né? Sem a necessidade, né? Hoje existe um apelo, uma pressão muito grande para o não abrir novas áreas, para o desmatamento, ou seja, nós temos áreas abertas com pastagem, solos arenosos, e nós podemos usar essa tecnologia do Ecocil, do Potacil, para melhorar a qualidade e a fertilidade desses solos. Doutor Cruciol, uma informação muito interessante, porque nós acreditávamos que essas áreas de pastagem típicas eram de lugar que não dava para plantar nada. Era só antigamente, né? Vai lá, desmata e deixa o boi. Alguns plantavam capim, mas a maioria deixava por lá. Ou seja, essas áreas se transformaram em áreas potenciais positivas para a agricultura também. Isto é uma informação revolucionária, importantíssima, né? Porque nós devemos ter aí no Brasil, sei lá, 150 milhões de hectares por aí, ou mais, de áreas de pastagens que eram consideradas antigamente boas só para deixar boi solto. Era meio boi por hectare, ou era por aí, era uma coisa desse tipo. É uma revolução. Então, temos um conhecimento onde essas áreas se transformam
em potenciais áreas agrícolas, com a integração e tal, que fica muito bom. Uma informação importantíssima. E nessas áreas, você usando aí o silício, é onde você vai aperfeiçoar mais ainda a produtividade e a eficácia desses lugares. É isso, né? É isso. Eu estou trazendo potássio, né, com o Ecosil, com o Potacil, estou trazendo silício, que ali tem baixíssimo teor de silício, estou trazendo ferro, que o teor de ferro também é baixo, né? Estou trazendo um pouco de cálcio, um pouco de fósforo, que é o que essa rocha tem, né? Mas eu começo a tornar esses solos, é lógico que depende de um sistema de produção, e principalmente o grande fator ali é palhada, e a gente tem a nossa braquiária que ajuda nessas áreas, até num consórcio com uma leguminosa, enfim. Mas eu começo a tornar essas áreas com potencial produtivo maior, em função do manejo que eu estou fazendo, eu aumento o potencial produtivo dela, e uma fonte de potássio de liberação um pouco mais lenta, que reduz essa perda de potássio por lixiviação. Em função da distância, o agricultor vai comprar uma parte, né, ele pode adquirir uma parte desse potássio, que ele vai usar na agricultura, né, na produção dele, de forma solúvel, ou seja, nós podemos complementar o manejo, nós estamos levando potássio de duas fontes, uma fonte mais solúvel, né, mas uma fonte com solubilidade menor, porém que de liberação lenta, que as perdas são menores, e trazendo outros elementos, principalmente nesse caso aqui, como você disse, o silício também. Doutor Cruciol, o insight da banana foi genial. Não, foi genial, porque esses países da América Central e tal, eles exportam para o mundo cerca de 15 bilhões, o mercado lá internacional de compra de banana na casa de 15 bilhões de dólares. O Brasil exporta somente 20 milhões de dólares. E é muito pouco. E aí há dificuldade, porque, etc., um monte de problemas. Eu fico imaginando numa gôndola de supermercados franceses, banana brasileira, banana prata, que é a mais gostosa do mundo, né? A banana mais gostosa do mundo, enriquecida com tanto de potássio, com tanto de preço especial, nada a ver com o preço da outra banana. 3 vezes mais cara, ou 4 vezes mais cara do que a outra banana, numa embalagem linda, né? Com certeza seria um sucesso, né? Olha só, de um diferencial em gôndola de supermercado europeu, produzida com sustentabilidade, etc., mas apresentando na embalagem que ela está trazendo mais potássio, né? Uma banana daquela equivale a comer 10 bananas das outras. E as outras bananas lá que a gente encontra na Europa são muito ruins, mas banana ruim. Ou seja, eu vou comentar isso com meus amigos da banana, viu? Pode deixar. Doutor Cruciol, muito obrigado pela brilhante aqui apresentação, uma aula fantástica, mesmo para um leigo como eu, é interessante como ficamos na cabeça com essas evidências. E se eu fosse entrar hoje como um agricultor, eu não sei mexer na agricultura, mas eu necessariamente trazia alguém que sabe fazer isso. Faça isso. Siga esse protocolo, por favor, né? Acho que aí, hoje tem muita gente, consultores, técnicos, tem muita gente para fazer o que a gente não sabe, né? Fala com o doutor Cruciol, porque isso é crucial. Siga o protocolo, execute isso aqui, porque está provado aí a produtividade, a rentabilidade, além de uma contribuição importantíssima para a estratégia brasileira. Quer dizer, ou seja, em últimas palavras, isto apoia, sim, uma melhor gestão da dependência externa de potássio, é uma solução brasileira, pode ser utilizada, e aí pode ser exportada essa solução para toda a faixa tropical do planeta Terra, né? Onde esse problema também existe, lá em países nas mesmas circunstâncias do Brasil, ou seja, é um know-how brasileiro que pode ajudar muita gente no mundo aí a ser bem sucedida. E fantástica experiência, e um agradecimento aqui sim aos nossos amigos de Iorim, Corimbaba, e queria deixar as últimas palavras, doutor Cruciol, para o senhor se despedir aqui do nosso público e desejar um 2021, né? Que a gente entre nele aí bastante fortificado,
com muito silício, muito potássio, eles vão precisar disso. Tejão, queria agradecer aí a oportunidade, o bate-papo, muito bom, né? Bastante informação e troca de informações. Desejo, essa tecnologia ela tem um potencial muito grande, né? Quando a gente está falando de tecnologia, tem um potencial muito grande, tem como desenvolver melhor ainda mais isso daí. Veja, esses são os trabalhos, os primeiros trabalhos com essa tecnologia, então assim, a gente acredita bastante e já tem agricultor tendo os resultados positivos, ou seja, ela confirma em larga escala, né, em escalas maiores, que ela proporciona realmente bons resultados. E desejo a todos os ouvintes aí sucesso e um ano de 2021 de bastante sucesso, de bastante paz e que a nossa agricultura continue fazendo o papel dela, né? Que é alimentar o Brasil, mas alimentar aí quase 1 bilhão de pessoas, né? Lá fora de forma cada vez mais sustentável. Eu acho que é isso que é importante, que o agricultor tenha alternativas para ir melhorando a sustentabilidade dos seus sistemas de produção e essas duas fontes que nós falamos aí são alternativas bastante sustentáveis. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Cruzó. Está dando aula ainda na Unesp? Sim. Estou dando aula e as aulas estão sendo gravadas ou online, mas nada presencial. Tem sido dessa forma. Muito bem, então um grande abraço aos nossos amigos, meu querido amigo doutor Ciro Rodelém, um abraço a ele, e parabéns, doutor Cruzó, parabéns pela obra, pelo trabalho e pela contribuição ao planeta todo. Muito obrigado. Um abraço, obrigado, Tejão.